Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com a nossa Luísa Sequeira. Hoje vamos falar de CAEPs, ou Contratos de Associação e Participação, que é um tema sempre quente, não é? Até falámos isso aqui em off, é um tema que surge a toda a hora, dúvidas a toda a hora. É um tipo de contrato, é um tipo de parceria através de um contrato que nós vamos aqui abordar um bocadinho o que é, e depois, no fundo, a parte que mais nos diz respeito, que é como é que isto fiscalmente funciona, como é que isto em termos de impostos funciona, quer para ou seja, quer para a parte que faz, digamos assim, que é o associante, quer para a parte de quem investe, que é o associado. Vamos falar aqui um bocadinho sobre isso. A Luísa é uma das pessoas que provavelmente mais sabe disto Ah, a nível nacional. É verdade, é verdade. Isto não estou aqui eu não estou a estou aqui aprender com os Estamos investidores. todos a aprender. Aliás, falámos em off de uma situação que eu também sei, salvo modéstia à parte, sei já muito sobre isto. Aliás, até já os faço também. Não, assim, isso é enquanto investidor, mas enquanto aqui estudioso da matéria, também tenho debruçado muito sobre isto e temos falado até os dois várias vezes sobre a situação. E isto, volta e meia, ainda hoje falámos de uma situação que nunca tínhamos abordado os dois e que alinhámos aqui a coisa, no fundo, porque isto tem tanta nuance, por isso é que achámos que faria sentido, nesta sequência de conteúdos que estamos a fazer em conjunto, de falar sobre este tema dos contratos de ação e participação. E, portanto, temos aqui uma ferramenta que, de facto, pode fazer todo sentido numa parceria, neste caso do âmbito imobiliário, numa parceria para investimento de fix and flip, mas acho que é preciso, ou tenho a certeza, se calhar, que é preciso que ambas as partes, ambas ou mais, não é só, porque isto também é uma pergunta que surge, então isto só pode ser dois, não, isto pode ser, até pode ser Podem ser 50, vários, sim, isto podem pode ser ser vários vários. intervenientes. Mas que quem intervém, quem utiliza este veículo para investir, deve saber as regras do jogo, ou seja, quem joga este jogo tem que saber as regras do jogo, e é isso, no fundo, que nós, humildemente, vamos Vamos tentar tentar. transmitir aqui. Ok? É Luísa, isso passo-te a mesmo. bola. Pronto, então trouxemos aqui o tema e demos-lhe este título porque realmente é isto: é um contrato inteligente para quem busca parcerias de sucesso, mas tem que ter aqui na base algum conhecimento do que é que está a fazer e de como é que isto é tratado do ponto de vista fiscal. Também legal, mas essa matéria não é tanto aqui connosco, mas do ponto de vista fiscal existem aqui algumas nuances que são importantes para que saibam as regras do jogo antes de o começar a jogar. E também dizer que aqui os contratos de associação e participação são uma ótima solução para quem quer investir em parceria, mas não se vai aventurar a constituir uma sociedade com alguém que não conhece ou que não conhece tão bem, não é? Porque a questão aqui deste tipo de contratos é que também permite alguma flexibilidade situação que nós não temos quando constituímos uma sociedade e temos cotas e temos sócios, que aí temos mais burocracia, temos um peso maior de decisão de ambas as partes e se a coisa corre mal, também é mais difícil de resolver. Sem dúvida. É Fazendo aquela aqui história que eu costumo, desculpa só interromper, é só para, sabes que eu gosto sempre de introduzir aqui um elemento de um bocadinho de humor e é aquela história Sim, de namorar e casar. é É a verdade, diferença. é como um É. casamento, Isto, uma isto é uma espécie sociedade. de namoro que a gente pode namorar A e ter aquilo associação em uma participação, parceria. olha, bom Não, exemplo. eu faço muitas vezes para as pessoas perceberem que é mais fácil. Se tu tens uma empresa com alguém, tu estás-te a casar com essa pessoa. Portanto, é É, aquilo que eu costumo. Porque muitas vezes acontece, malta começa pelos CAEPs e depois até faz uma sociedade e com até alguém, acabam por, pronto, para por fazer fazer determinado sociedade. investimento e faz sentido ou pode fazer sentido. Como pode fazer sentido também namorar toda a vida, ou seja, fazer CAEPs. É É isto. verdade. Pronto, deixar aqui só algum enquadramento legal também para quem nos estiver a ver e tiver alguém um advogado ou um solicitador que preste apoio, nós deixamos aqui este enquadramento. Onde é que este regime jurídico está previsto? Está previsto nos contratos de consórcio e encontra-se estabelecido aqui neste decreto-lei. Tanto eu como o Marco, nós vamos deixando aqui algumas identificações da legislação. Porquê? Porque são conceitos que corriqueiramente nós até podemos designar de outra maneira, mas quando procuram profissionais da área, quer seja da área legal ou da área fiscal, é importante saberem os artigos onde está espelhada estas matérias, porque os termos corriqueiros que nós utilizamos muitas vezes não são os que estão no código e às vezes a outra parte pode não entender o que é que a pessoa está a dizer, assim com a legislação é fácil de lá chegar. Pronto, e encontra-se regulamentada também nestes artigos e é importante definir aqui uma coisa também que eu considero muito relevante, que é, num contrato de associação em participação, o contrato propriamente dito, ele pode dizer se o associado participa nos lucros do negócio ou se também participa nas perdas. Portanto, é um ponto extremamente relevante lerem, interpretarem e verem o que é que lá está escrito, porque
podem estar a assinar uma coisa a pensar que estão a participar só numa esfera bloqueada, não é? De lucro, mas caso o projeto não corra bem, ou derrapa, ou o que quer que seja, pode haver lá a menção das perdas, e isso também é importante, quem está a ver do outro lado, saber que isso pode Ter acontecer. essa noção. Portanto, claro que é um contrato que tira muitas outras responsabilidades, no entanto, há a possibilidade de ter aqui esta participação também em prejuízos. Então, as contas terão que ser outras e o risco do negócio também a analisar é outro. Passando aqui um bocadinho às características, e nós tentámos aqui trazer algumas que espelham o que é aqui a facilidade de fazer este tipo de contrato. Portanto, é um contrato com uma figura jurídica, tal como um outro contrato qualquer, um contrato de parceria, um bocadinho mais formal do que o da parceria. Permite uma flexibilidade maior e a nível contratual e de partilha também de riscos. Lá está, sem ter que avançar para a constituição de uma sociedade, é aqui os primeiros passos aqui na relação com o outro investidor, perceber se resulta, se não resulta, pode ser feito para um único imóvel, para um único negócio, ou pode ter aqui uma extensão maior, portanto tem esta flexibilidade. Permite também que o associante tenha alguma autonomia na gestão do projeto, porque as responsabilidades e as tarefas do associado também ficam um pouco limitadas e estão desenvolvidas no contrato. Este tipo de contrato permite a possibilidade de escalar capital e negócios, ou seja, eu poder entrar em múltiplos contratos de associação e participação, mesmo que eu não tenha assim tanto capital. Posso entrar com o meu capital, posso entrar com alguma expertise que tenha a nível laboral, ou seja, entradas em espécie, não é? E isso é possível aqui neste tipo de contratos. E lá está, não implica a constituição de uma empresa conjunta, que é algo que é muito sério, que eu penso que há muitas pessoas que não têm a noção da seriedade do que é a constituição de uma sociedade. É o tal casamento. É um casamento. Lá está, é como o casamento. Para constituir e para fazer é muito simples. Para dissolver a coisa já não é tão fácil assim e é burocrática, envolve acordo entre as partes, e quando as coisas não correm bem, chegar a acordo então, se forem pode ser muito 50-50... Pois, então se tivermos essas sociedades de 50-50, podemos chegar a impasses que as coisas não se decidem, não é? Não se decide, é isso mesmo. Pronto. Agora, modalidades. Queres aqui dar aqui este primeiro enquadramento, Marco, do que é que podemos ter e desmistificar aqui a questão de quando estamos perante particulares só no universo dos CAEPs? Pronto, é assim, Não, estava a aqui... dizer que, entrando aqui nas modalidades, Sim, temos estas duas. Sim, estas são as que existem. Exatamente, ou seja, aqui tu fazes esta distinção, acho que bem feita e clara. De facto, acontece o business to business, ou seja, no fundo, ter empresa a empresa, ou ter o business to consumer, digamos assim, no fundo, aqui a tua lógica, e bem, que possa ser feita com um particular, ou seja, enquanto alguém que faz, que é o associante, normalmente não, em termos de regulamentares, tem que ser uma atividade, pois, no fundo já vamos aprofundar isso, tem que ter uma atividade, seja individual, ou seja, seja a título individual, seja uma empresa, por isso é que é a história do business. O business aqui não é quer dizer que seja forçosamente uma empresa, mas é um negócio. Posso estar enquadrado até fiscalmente, neste caso, como trabalhador independente, e posso desenvolver uma atividade nessa área. Como posso ter uma empresa, que é as situações que, pelo menos daquelas que nós lidamos, que são as mais naturais e são as mais usuais, que é ter uma empresa que faz. E depois, enquanto investidor, é que já acontece muito haver estas duas hipóteses. Ou é um investidor particular que investe com o seu dinheiro particular, né? Tem um salário, trabalha numa empresa, tudo isso. Ou então é alguém que tem uma empresa ou empresas e que faz este tipo de investimento dessa perspectiva, enquanto associado puramente financeiro, faz esse investimento através de uma empresa que tem, porque tem liquidez dentro da empresa, por razões de otimização, enfim, seja por quais forem. Portanto, há estas duas modalidades, e aquilo que nós vamos falar é, no fundo, perceber quais é que são as principais diferenças entre uma modalidade e outra, que é importante perceber, e desde logo perceber, que é isso que vamos ver a seguir, é como é que funciona na parte do associante, ou seja, que na realidade às vezes levanta dúvidas, que o associante vai pagar imposto sobre a operação em si, e essa operação em si, e esse imposto que se paga, no fundo, também tem que ser descontado na parte que se distribui, porque é um bocado a lógica dos dividendos, e tu Exatamente. referes isso a determinada altura, só se distribui dividendos. Aliás, a lógica técnica dos dividendos é essa mesmo, só se distribui dividendos para
no caso de serem sócios de uma empresa, só se distribui dividendos depois de pagar o IRC. Depois de Se pagar quiserem, os às vezes, meio a brincar, digo assim, o sócio-Estado é o primeiro a tirar a a sua parte. receber. Não é? Sim, Ou seja, tens um bolo e a primeira fatia vai para o Estado. Pronto, ali os cerca de 20%, no caso de uma empresa, vai para o Estado. E depois ficam 80%. E esses 80% são para distribuir então pelos sócios. E no fundo exatamente. aqui o que se passa com o CAEP é exatamente a mesma coisa. Portanto, penso que Deve ser isso é por aqui. deve ser isso que devemos fazer, exatamente. Então, este enquadramento é importante porque chegam até nós muitas, agora como é uma modalidade que está aqui a surgir na área do imobiliário em força, chegam até nós pessoas que não têm qualquer atividade, portanto são particulares, e perguntam se podem fazer aqui um contrato de associação em participação. E na base de um contrato de associação em participação está sempre a questão de desenvolvimento de uma atividade. Ou seja, eu até posso ser um particular, não tenho que ter necessariamente uma empresa aberta, mas eu tenho que ter atividade aberta na minha esfera particular para a compra e venda de imóveis, compra, remodelação e venda, compra, construção e venda. Essa atividade está na base daqui deste tipo de contrato e da esfera do associante. Por isso, é que só podemos ter estas modalidades, que é o B2B ou o B2C. O B2B é quando o associante é uma empresa ou uma atividade que desenvolve atividade de compra e venda, um particular, e o associado é uma empresa também ou um particular com atividade. O B2C será associante à empresa ou particular com atividade aberta e o associado será um particular que vai entrar naquele negócio com capital, com bens, com serviços. Pronto. E é importante perceberem também esta distinção. Exatamente. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa muito pequenina, mas que a malta às vezes, porque isto às vezes a comunicação é de facto o mais importante do mundo. E às vezes a malta não percebe há um pormenor ou outro. E aqui quando tu dizes particular com atividade, só para clarificar isso, é alguém que até pode ter um salário, pode ser empregado de uma empresa, pode ser não sei o quê, mas tem, embora aqui, enfim, para ser associado tem que ter algum tempo, não é? Mas isso depois é outra questão, mas do ponto de vista formal tem que estar enquadrado em termos fiscais com categoria B. Com Portanto, categoria B. quando tu referes, neste caso que se refere particular com atividade, é alguém que está na categoria B, com os tais códigos de atividade daqueles que estavas a dizer, compra e venda, não sei o quê, isto e aquilo, pronto, mas tem que ser categoria B. Tem que ter atividade aberta na categoria B, só para ficar isso claro. Porque a malta às vezes pergunta isso, então, mas eu tenho que ter alguma coisa, não sei o quê. Não, tens que estar com a tua atividade para fazer isso, enquanto associante, para participar. Podes participar a título particular, não és obrigado a ter uma empresa, mas tens que ter pelo menos Mas tem que ter pelo menos atividade aberta, exatamente. Ou seja, ter lá a sua atividade aberta no portal das finanças, o número de contribuinte é o da pessoa, não existe outro. Já agora é de borla, porque há malta também, mas eu tenho que pagar, não. Podes dizer, aquilo é o abrir atividade, ao contrário de uma empresa, não, mas é que isto são pequenas coisas que também te perguntam de certeza. Sim. Então, mas Quanto é que paga-se? custa, Não se paga. quanto Para tempo abrir é que atividade demora? particular, não se paga. Não se paga e é instantâneo, ou seja, basta instantâneo, exatamente. Basta terem os vossos acessos ao portal das finanças, NIF e senha, e conseguem abrir atividade hoje e fica logo a funcionar e ficam logo com os códigos de atividade todos ativos e tudo certo. Mas por isso, pagar depois as finanças não se esquecem de vocês e vão-vos cobrar quando tiverem lucros. Os impostos naquele momento não cobra nada. Mas nesse momento não cobram, sim, nem precisam de registrar nome, não precisam nada disso. Exatamente. Ao contrário de uma sociedade que tem os seus custos de registro e tudo mais. E aqui, a decisão de abrir atividade, ela também pode ser tomada antes da venda do imóvel. Não precisa de ser imediatamente antes da aquisição, até porque temos aqui algumas informações por parte da autoridade tributária que o enquadramento em categoria B pode ser feito desde que a atividade esteja aberta antes da venda. Por isso, claro que depois os contratos e as escrituras têm ali algumas nuances, quanto mais cedo vocês conseguirem antecipar essa situação, melhor, fazer os vossos cenários. Mas para dizer que sim, um associante só pode ser alguém que ou é uma empresa ou é um particular que tenha atividade aberta com um código de atividade económica e esteja a exercer essa atividade. E normalmente as tarefas do associante é ele que vai exercer, que exerce essa atividade, é ele que tipicamente detém os direitos sobre o imóvel e o imóvel faz parte do seu património, do património da empresa. A associada, por sua vez, ela vai entrar com contribuições em espécie. Normalmente é assim designado. O que é isto de contribuições em espécie?
Pode entrar com bens, pode entrar com serviços, pode entrar com cedência de direitos, pode entrar também com capital. Portanto, tem aqui um universo grande daquilo que ela pode contribuir naquele negócio. Pode entrar também com uma parcela de um terreno, por exemplo. Pronto, tem aqui uma outra componente. Ela não intervém. Posso só acrescentar aqui uma coisa, só isto para a nossa defesa, não é nossa defesa, não é defesa nenhuma, mas só para clarificar, isto juridicamente 5 estrelas, pacífico, e está tudo correto. Aliás, como não podia deixar de ser, não é? Vindo de ti está tudo correto, está tudo impecável, só tem uma nuance que para nós na prática não funciona, ou seja, é um desafio, que é o quê? Tudo o que não seja entrega de dinheiro, do ponto de vista fiscal, levanta aqui uma série de desafios. Avaliações, grandes. subjetividade. Isso, e por exemplo, naquela questão que nós vamos falar mais à frente, isto porque às vezes também perguntam isto, que é, ok, então mas nesse caso eu vou dar aqui um negócio que eu vou entrar com serviços, não sei o quê, não vou pagar, não vai pagar, mas vai prestar um serviço na obra, isto e aquilo e aquilo outro. Isso depois levanta aqui todo um conjunto de questões. Por exemplo, e eu faço logo uma pergunta direta, mas a pessoa vai prestar que é a palavra, digamos assim, que se usa juridicamente neste enquadramento, a sua contribuição não é trabalho, é isso? É. Então vai contribuir com o trabalho, certo? Não vai investir dinheiro, não. Vai prestar um serviço, vai. Isso vai estar previsto no contrato, vai. Juridicamente impecável. Qual é a questão que veio a seguir? Esse serviço tem que ter IVA. Pronto. Disparam as campainhas todas. Mas esse IVA, pois esse IVA, depois não se pode. Mas esse IVA, não, é que as finanças é assim. Em termos de enquadramento do IVA, o enquadramento do IVA é porque depois a gente tem que puxar várias alavancas. A questão é, eu puxando a alavanca do IVA, o que é que o IVA diz? O IVA diz, tudo que seja serviços é tudo tributado. É tudo tributado. Ponto. Sim. Há um serviço, estamos a assumir que no contrato há um serviço, tem que ser tributado. E as finanças não vão deixar naturalmente passar esse tipo de situação. Portanto, se há uma contribuição em dinheiro é uma coisa, é um investimento financeiro. Se há uma contribuição em serviço, já é outra coisa diferente, já é obrigatório. Pois é que depois isso abre-se a caixa de Pandora, tem que se cobrar IVA, tem que se emitir fatura, tem que se comunicar. Aquilo é todo um filme que se abre, não é? E portanto, embora juridicamente seja possível, do ponto de vista fiscal, levanta todo um conjunto de questões. Já nem vou falar de quando se quer misturar isso com a questão de pronto, então, mas o lucro no final é distribuído e depois se eu tiver aqui uma empresa e não sei o quê, como é que é a contagem do prazo dos 12 meses, por exemplo, para aquela questão de isenção, um filme de terror. E agora isto conta-se como? É quando o serviço, é que nunca ninguém até hoje me conseguiu responder a isto. É quando o serviço começa, é quando o serviço acaba, é a meio, é quando? É quando tu entregas dinheiro? Ok, é fácil de contar, fazes o contrato e entregas o dinheiro. Tudo bem, a partir dali contam os 12 meses. Agora, quando tu estás a prestar um serviço durante esse tempo todo, a partir de quando é que se conta o tempo? Eu não tenho resposta para isso e provavelmente tu também não, ninguém tem. Portanto, é um filme de terror, só para dar essa nota que é possível. Sim, nós estamos aqui a passar aqui algumas particularidades de uma forma mais superficial. Claro que depois, quando entramos na prática com tudo aquilo que é um contrato, temos que analisar as contribuições que o associado está a dar, como é que aquele negócio vai ser feito, para haver outros tratamentos fiscais aqui a dar depois para a frente, sim. Mas são outros desafios. São grandes desafios. Não é só para a malta, isto só para dar esta nota, interrompido, peço desculpa por isso, mas só para dar esta nota de que, às vezes, mas o advogado diz-me que isso é tudo possível. É possível. Está tudo bem. Agora, isto do ponto de vista fiscal levanta todo um outro Sim, temos filme. Que cruzar a componente legal. Temos que cruzar uma coisa com a outra. Não é? Sim. Pronto, sim. É preciso perceber que juridicamente é possível, mas do ponto de vista prático, levanta aqui, desde logo, já nem vou à questão de voltar àquela questão dos 12 meses, não sei o quê, já nem vou complicar com isso, mas volta logo à questão do IVA, logo, direto. Dizer também que o associado normalmente não intervém na gestão daquele projeto em si, portanto ele pode entrar com a parte dos serviços, mas normalmente não tem aqui grande intervenção do ponto de vista de desenvolvimento de obra, por exemplo, ou como é que se vai depois comercializar o imóvel, isso deve estar previsto também no contrato, e terá direito a uma parte dos lucros e eventualmente participará nas perdas. E agora, aqui um ponto importante de perceber, até porque respondendo a esta pergunta e a outra que vai ser feita aqui um bocadinho mais à frente, eu penso que o enquadramento fiscal e de rendimento é mais simples, que é pedirmos aqui às pessoas para pensarem que tipo de rendimento é que é gerado para o associante num CAEP imobiliário. O que é que o associante vai ter com isto? Ele está a ter ganhos com a venda de um imóvel, portanto,
descomplicando aqui um bocadinho o que é o Exato. conceito do CAEP, vamos à origem deste negócio. O associante compra o imóvel, tem os serviços lá que podem ser faz obras, não prestados sei por quê. diferentes prestadores e Claro. pelo associado, vai buscar dinheiro à banca ou vai buscar dinheiro ao associado, não interessa, é um negócio como outro qualquer, no final vende o imóvel. Portanto, estamos perante ganhos que provêm da venda de um imóvel. E como tal, há aqui alguns impostos e algumas obrigações que estão e que são da responsabilidade do associante. Neste caso, falamos de quê? Falamos de ter que pagar, portanto, é sobre ele que cai a responsabilidade de pagar o IMT, tendo a possibilidade de eventualmente conseguir o reembolso, caso cumpridos os critérios de revenda no prazo de 12 meses, antes de 12 meses, não alterar o uso e a afetação, o imóvel que seja comprado com a finalidade de revenda, terá que pagar o imposto de selo sobre o valor do imóvel. Se existir crédito, também é sobre ele que cai a responsabilidade de pagar o imposto de selo sobre o crédito. Enquanto o imóvel permanece no património da sociedade, ele é responsável por pagar o IMI do imóvel e, eventualmente, o AMI, porque na esfera das empresas, quando falamos de imóveis habitacionais, temos sempre aqui o tema do AMI, é mais um imposto que cai na responsabilidade do associante e que devem ser considerados todos estes encargos nas contas do negócio. E quando vende o imóvel, terá IRC sobre a sua atividade, sobre a venda daquele imóvel e sobre a atividade toda que ele exerce ao longo do ano. Portanto, assim, do ponto de vista de impostos, acho que não me esqueci aqui de nenhum, estes são os impostos que são da responsabilidade. E já chega do associante, enquanto estamos aqui na fase de compra, permanência no património e venda. Okay? É isso mesmo. E agora, voltando aqui à pergunta, que tipo de rendimento é gerado para a associada num CAEP imobiliário? Ou seja, o que é que a associada retira desta participação neste negócio? Ela retira lucro do negócio, ou seja, dividendos. Estamos perante rendimentos de capitais. E percebendo estes dois universos, eu penso que é logo muito mais fácil de conseguir muito mais fácil. enquadrar e as pessoas perceberem como é que são realmente tributadas. Aqui no universo das associadas, nós podemos ter então empresas, se estivermos perante então um B2B, ou seja, o associante é uma empresa ou um particular com atividade e a associada é uma empresa ou alguém também com atividade. Então, são duas empresas, no fundo. São duas empresas, são no duas fundo. empresas. Duas ou três, pronto, é tudo empresas. Duas ou três, porque é como estavas a dizer, num contrato de associação e participação nós podemos ter vários intervenientes, não precisam ser só duas partes, podem ser vários investidores a entrar. E cada vez mais vemos isto, cada vez CAEPs com mais investidores e com mais intervenientes dentro daquele contrato. Também é o inverso, que a malta começou a fazer com muitos e eu faz com menos, porque com muitos depois também é uma grande confusão. Eu acho que lá está, isto é como em tudo na vida, há que ir experimentando. É preciso acertar o passo. Há que ir experimentando. Se nunca fizemos, não sabemos o que é o melhor. Portanto, o melhor é fazer e depois vai-se afinar. Estou de acordo completamente. Às vezes eu digo à malta, vocês atirem-se e façam. E depois, vão mandar cabeçadas, mas sem fazer, enquanto andamos no e se fizer assim, e se fizer assado, é fazer. E claro que não vai sair tudo bem, mas vamos afinando o processo. Claro. E aqui no caso da associação em participação, como falámos e bem, e vamos voltar a referir esse ponto, a associante só deve distribuir já lucro depois de imposto. E para que esse lucro depois de imposto não volte a ser tributado na esfera da associada, existe aqui um mecanismo previsto no Código do IRC, no artigo 51, que está aqui no cantinho, depois para quem quiser consultar, que permite a eliminação desta dupla tributação, ou seja, se forem cumpridos alguns requisitos que vamos falar aqui deles de seguida, então há a possibilidade da associada já não ver este rendimento voltar a ser tributado na sua esfera quando o recebe da associante. E quais é que são esses critérios? Eles são muito claros e estão previstos no Código e indicam que a associada tem que ter uma participação nos lucros daquele negócio maior ou igual a 10%. Houve aqui há relativamente pouco tempo, havia aqui uma proposta do governo do partido que estava para reduzir isto para 5%, mas até agora ainda não... Agora é 10. No momento ainda estamos a falar, 10. se calhar alguém vai ver este vídeo daqui a 6 meses, vamos supor, e já é 5. Ou vem consultar a legislação da Exatamente. Para deixar essa nota aqui, que neste momento estamos a falar é 10. Pronto, isto só para dizer que estamos a gravar isto em maio de 2025. Maio de 2025 é 10.
Pode 10%. ser que daqui a 6 meses ou daqui a um ano passe para 5. Mas Passe é para assim, 5. toda a mecânica que a Luísa está a explicar é toda igual, só que em vez de ser 10, é 5. É Por 5. norma, isso neste efeito, não sei, tu me dirás agora aqui ao vivo e em direto se isso de facto tem ou não impacto naquilo que tu acompanhas, naquilo que nós acompanhamos. Por norma, a percentagem é muito maior que É 10. maior. Sim, E, portanto, sim. não tem um impacto direto. Tem um impacto direto nos dividendos puros de participações em empresas. Sim. Aí pode ter, ou seja, participações que nós temos em empresas maiores que têm Mas não enfim, para este tipo participantes de negócio. minoritários e Sim. que têm malta que ter 5% de uma empresa que fatura 50 milhões ou 100 é relevante, não é? Ou ter 10. Agora, neste tipo de projetos imobiliários com CAEPs, por norma, sendo que os investidores não são, lá está, não são 50 nem 500, são 1, 2, 3, 4, por aí, a participação, esta percentagem tem sido, pelo menos o que eu tenho visto, sempre maior que 10, 20, 30, 40, 50, Sim, portanto, sim, sim. não, Também não, tem sido essa a questão nossa dos 10 para os experiência. 5 não irá a partir de afetar esta parte do imobiliário. Mas Não, pronto, fica a nota. afetaria se mudassem aqui o prazo. Acho que Não, a isso questão aí do afetaria. prazo é que Isso faria aí, toda a isso diferença aí afetaria muito. Isso aí toda a afetaria muito. diferença nos casos que nós tratamos, não é? Se o prazo fosse reduzido ou Claro. eventualmente aumentado, espero que não. Mas aqui na participação concordo contigo que aquilo que temos visto também é na casa dos 20, 30, 40, Sim. sempre, nunca chega aqui aos 10, portanto, passar para 5 é uma coisa que não acrescentará muito. Não traz grande alteração. Mas o que é que acontece? Estes requisitos eles têm que ser cumpridos cumulativamente, ou seja, todos. Basta um não ser cumprido para que já não se possa aplicar aqui a eliminação da dupla tributação. E então Claro. é necessário que a associada tenha esta participação superior a 10%, que a participação no negócio, que aquele negócio dure pelo menos 12 meses, e já cá vamos aqui aos 12 meses. A associada não pode estar no regime da transparência fiscal, que é um regime particular que existe no código também do IRC e que leva para o IRS. A entidade que distribui os lucros, portanto, a associante, tem que estar sujeita ao regime de IRC, não pode ser isenta, Claro. e também não pode ser residente num paraíso fiscal. Pronto, estes são os requisitos que No estão fundo, tem que ser previstos uma no empresa, código. tem que ser uma empresa normal, vamos dizer assim, para ser mais simples. Se Residente uma em empresa território normal, que paga nacional, IRC paga normal. imposto. E pronto, é isso. Aqui a participação igual ou superior a 12 meses. Tem-se discutido até bastante sobre isto, porque normalmente, e quando falamos de imobiliário, tendo em conta a fase em que estamos do mercado imobiliário, os negócios acontecem a uma velocidade muito maior do que estes 12 meses, ou seja, coisas a durarem 4, 5, 6 meses. E coloca-se aqui como é que se pode fazer para eventualmente contornar legalmente esta situação dos 12 meses. Aquilo que eu tenho visto, e também temos trabalhado aqui com alguns colegas da área jurídica, é tornar ali o contrato como algo um bocadinho mais aberto, mais amplo, que permite a associação de negócios. Não sei qual é que é aqui a tua opinião, eu não me queria aprofundar muito desta matéria, porque não é o nosso, Não é o nosso. não é a nossa Só, praia. só isso dava um vídeo, né? Só isso Pronto, dava sim, um mas não conteúdo. é. Nós temos que chamar os nossos colegas, a PIA, para vir discutir isto É isso, connosco, temos que combinar com eles fazerem fazer Mas por acaso mas isso é uma uma excelente live. ideia. Aliás, eu volto e meio falo com eles e já fiz algumas coisas com eles e agora estou a ter o privilégio de fazer contigo. E eu acho que é importante, às vezes, Ter as porque diferentes todos é que opiniões, não é? sabemos tudo. Eu não sei tudo, tu não sabes tudo, o Rafael e o Cláudio não sabem tudo. E assim, quando nos juntamos e às vezes discutimos estas coisas, tem havido muita Encontramos coisa soluções nestas ou áreas que eu tenho aprendido contigo, tenho aprendido com eles porventura comigo alguma coisa pouco, muito pouco, ou tu, portanto, muito pouco comigo, mas todos é que sabemos tudo. E isto, no fundo, como alguém dizia num comentário num vídeo que já saiu desta nossa série, isto é serviço público. Muito obrigado, serviço público. E de facto, tentamos fazer isso, porque obviamente não estamos, infelizmente, a cobrar nada por estes vídeos. Devíamos de cobrar, isto devia de ser cobrado, mas pronto. Mas para dizer o quê? Estou totalmente de acordo contigo. A questão dos 12 meses é uma questão essencial neste contexto e, para além de ser essencial, como é que eu ia dizer, é um desafio. É um desafio porquê? Porque, desde logo, coloca-se a questão da contagem, porque é assim, a contagem dos 12 meses não é um tema, digamos assim, simples. também não Ou é no limite é linear, simples, sim. se houver um contrato, há uma entrega total do valor do associado naquele momento, espetacular. A partir do momento em que, por exemplo, acontece que o associado e acorda com o associante entregar o dinheiro em fases, temos logo aqui um problema. Pois. Temos logo aqui um problema. Porque depois é assim,
Há quem diga, não, o prazo conta-se a partir da assinatura do contrato. Mas depois também há quem diga isto juristas. E depois aqui já estamos num campo que já nem é meu nem da Luísa, já é campo completamente jurídico, interpretação do que está no letra da lei. É isto que estamos a falar. E aí há malta que diz, e eu já tenho falado com vários, não, isso aí o que conta é a entrega do dinheiro. E se conta, ou seja, se começa a contar o prazo a partir da entrega do dinheiro, se num determinado contrato a entrega do dinheiro é feita em 4 vezes, vamos supor que é feita um este mês, uma daqui a 2 meses, outra daqui a 4, outra daqui a 6, não sei o quê, então quer dizer que os 12 meses não são contados a partir da data do contrato, mas sim a partir da data de cada entrega. E, portanto, digamos assim, cada proporção. Partes Aquilo é entrega em fatias, não é? E por isso levanta um problema. Assim é o que é, ou seja, a questão é, instituição conservadora. Neste caso, só para acrescentar isto, eu não sei, e confesso aqui a minha incapacidade, eventualmente, eu não sei qual é, porque por muita investigação que fizemos, não conseguimos descobrir qual é a interpretação da AT sobre isto. Eu não encontrei nada, do que falei contigo também não, ou seja, não há nada que diga, em que as finanças diga, é isto, ou é preto, ou é branco. Zero. Não há. Eu acho que aqui Portanto, teríamos que partir para um pedido de informação vinculativa, sendo que depois ficamos vinculados àquilo que sair também, não é? Pronto, Por isso, exatamente. é só essa a questão, mas para clarificar, provavelmente para clarificar e tendo em conta o crescente número de situações que temos tido, para ficar se calhar um pouco mais salvaguardado, e uma vez que não há jurisprudência, não há nada sobre esta matéria aqui no que toca aos 12 meses, provavelmente é avançar aqui para uma informação vinculativa da autoridade tributária. Sim. Mas pronto, neste momento é Mas isto. fica esta nota que, pronto, que há esta dificuldade às vezes em contar os 12 meses. Sim, principalmente o que estavas a dizer, que é conta-se a partir de quando, e quando há tranches e tudo mais. Aqui, mais uma vez, o nosso conselho é assessorarem-se o melhor possível junto de um advogado ou de um solicitador que tente deixar ali no contrato algo que possa justificar aqui os 12 meses em caso de inspeção por parte da autoridade tributária ter ali esse documento. Enquanto não saírem vinculativas, enquanto não sair mais informação, é isto, e se sair, cá estaremos nós também para partilhar isso com os nossos investidores e malta que segue aqui estes conteúdos. Pronto. Os critérios são estes, portanto, se eles não forem cumpridos, e aqui basta que um não seja cumprido para que caia por terra aqui a possibilidade de ser aplicado o artigo 51, o que a associante deve fazer? Quando distribui o lucro à associada, deve fazer o lucro líquido, depois de imposto, deve fazer uma retenção na fonte à taxa de 25%. E esta retenção na fonte, ela basicamente é um pagamento que a associante vai fazer em nome da associada ao Estado deste imposto, que a associada depois vai declarar nas suas contas, declara o rendimento e declara também a retenção que foi feita. E depois é apurado a globalidade do IRC final para a associada. Portanto, ela não paga 3 vezes, vá. Ela vai ter a retenção e dessa retenção é declarada... Sim, aqui é uma questão de tesouraria, há um adiantamento. É uma questão de tesouraria, exatamente, vai receber menos num determinado momento e acerta as contas depois a quando da entrega da declaração modelo 22 e constará lá este rendimento. No limite, se nesse ano, só para ficar isto claro, isto funciona um bocadinho como a retenção na fonte dos salários de todos nós. Exatamente. No limite, se nesse ano essa empresa, por acaso, com outras operações para além desse contrato, tiver prejuízo, vamos pôr por hipótese, tem prejuízo e não tem IRC a pagar. Estes 25% deste contrato em concreto seriam devolvidos, o Estado devolve esse dinheiro à empresa. Exatamente. Isso pode acontecer. A retenção na fonte é, como tu disseste muito bem, é o que acontece também com os nossos salários. Quando trabalhamos por conta de outrem, todos os meses a empresa paga esse valor ao Estado em nosso nome e quando nós entregamos o IRS temos lá o bolo da retenção na fonte e acertamos contas. Aqui funciona exatamente da mesma forma. Caso os critérios sejam cumpridos, então aqui não há retenção na fonte e o rendimento que a associada recebe não concorre para determinar taxa de IRC, portanto ela já não irá ter esse rendimento a influenciar os rendimentos daquele ano. Está isento, está completamente isento. Agora, uma pergunta que me fizeram recentemente era uma pessoa que estava aqui como associada. Ela dizer assim, olha, eu recebi o rendimento, mas a empresa não me fez a retenção na fonte. O que é que eu devo fazer?
E aquilo que eu disse foi, a preocupação da associada deve ser por declarar o rendimento. Se a associante não fez a retenção na fonte, devia ter feito, mas nesta fase o que deve fazer é preocupar-se em declarar o rendimento. Não vai ter ali os 25% de retenção de bolo, é um rendimento que sofrerá imposto, ou não, dependendo daqui se será lucro ou prejuízo, mas a preocupação da associada deve ser por declarar esse rendimento. Ponto final, não é mais nada. Não sei e se alertar concorda. eventualmente, pronto, não sei, depois depende do contexto, se houver mais operações para a frente, não sei o quê, quer dizer, no limite seria alertar, para atenção, vocês tinham que fazer ou têm que fazer uma retenção. Exatamente, se houver mais Esse é operações para a frente, é alertar a associante de que isso deve ser feito, e está tem que ser aqui feito, sim. o artigo do código onde isto está previsto, porque nós sabemos também que é uma matéria que leva aqui a algumas divergências de interpretação, para vocês também poderem apresentar a quem vos dá apoio do ponto de vista fiscal e contabilístico e também com quem estão a fazer negócios. Okay? Nós não inventamos nada, está tudo aqui. Não. Pronto. Se o associado for um particular, alguém que recebeu aqui lucro de um contrato de associação em participação, é também considerado um rendimento de capital. Aqui não há qualquer isenção a poder ser aplicada, não existem aqueles critérios a ser cumpridos. Se o associado for um particular, a associante tem sempre que fazer retenção na fonte à taxa de 28% ao associado, quer ele seja residente ou não residente. É isso. Se estivermos perante um residente, ele tem ainda a possibilidade, os residentes têm esta possibilidade, está prevista no Código do IRS, de declarar esse rendimento no seu IRS, no anexo E, e declarar apenas 50% desse valor recebido e declarar a totalidade da retenção na fonte. Mas uma nota importante é que os rendimentos de capitais, quando nós optamos por declará-los e seguimos a linha do englobamento, de os englobar a rendimentos de outras categorias, nós temos que englobar todos. Ou seja, se eu recebi num determinado ano dividendos de um contrato de associação em participação, mas também recebi dividendos de ações, de ETFs que eu tenho numa corretora, juros de depósitos a prazo. Isso é muito importante. Deixar essa nota é muito importante, de facto. Juros de certificados de aforro, então eu tenho que colocar todos estes rendimentos no anexo E e eles são de englobamento obrigatório, todos. E nesse caso, os outros, para deixar essa nota, para complementar o que estás a dizer, os outros rendimentos, portanto, está aqui uma redução de 50% na associação IRS, deste especificamente. Os outros todos que eu recebi, os outros rendimentos que eu tenha recebido de outras entidades, por exemplo, se for entidades, no fundo, se for dividendos, por exemplo, recebidos de empresas residentes em Portugal, também se pode aplicar os 50%. Mas vamos supor que eu faço investimentos em empresas americanas, empresas alemãs, empresas francesas, outra coisa qualquer, empresas tenho não ETFs, residentes. tenho tudo o que seja não residentes. E tenho juros que recebi sei lá, depósitos que fiz e tudo. Todo esse resto, digamos assim, fora de dividendos ou daqui da associação de participação, já é tudo a 100%. Se eu juntar isto com, portanto, englobando, se eu juntar depois este rendimento àquilo que é um rendimento de categoria A, por exemplo, que eu tenho, que é elevado, quer dizer, neste caso, o nosso IRS, eu às vezes digo isto a brincar, somos milionários a partir dos 1.000 euros, né? Para efeitos de IRS, Pois. a verdade é que pagamos logo taxas altíssimas. Portanto, se eu conjugar isso e tiver um salário significativo, isto torna-se, porventura, pouco interessante de fazer. Para dizer o que é isso, William, mais uma vez, e eu e a Luísa estamos sempre a falar nisso, cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado e, portanto, quando fizerem a vossa declaração de IRS, vocês façam ou simulem estas opções para perceberem se de facto, para o vosso caso em concreto, porque pode ser, o meu primo disse que fez assim e que é melhor. Está bem, mas pode ser melhor para o teu primo, mas pode não ser melhor para ti. Portanto, é preciso perceber, da situação isto não pessoal de cada um. nada disto é absoluto. Portanto, está aqui, a única coisa que é, de facto, é a possibilidade de englobar, neste caso, o englobamento ser só em 50%. Mas, no entanto, esses 50% para ti podem ser muito, porque tendo em conta o teu IRS, tens outros rendimentos que acabam por coisa aquele bolo e depois aquilo vai para uma taxa de não sei quanto e pode ser pior. Portanto, a ter atenção a isso, especialmente esta questão de que isto englobando este, tem que se englobar os outros todos. Pá, no limite, se for uma situação, não tenho mais rendimento nenhum de capitais, tenho um salário baixo, então aí é de aproveitar e englobar. Que aí, à partida será melhor. E atenção que aqui é uma particularidade interessante, que é, no caso dos rendimentos de capitais, que falamos aqui do anexo E, ou do J, se for no estrangeiro,
Mas o em termos de simulação, ele funciona bem. Ou seja, se vocês tiverem rendimentos por conta de outrem e preencherem o anexo E e fizerem simulação com os 50% e com tudo, a simulação vai ser relativamente transparente na informação que vos dá. A ser Ao fidedigno. contrário de outros anexos, que o simulador não lê tudo, portanto, quando vamos ali para as mais-valias ou mesmo arrendamento, ele não simula com as taxas reduzidas, por exemplo, não nos dá essa informação, temos que fazer as contas manualmente. No caso aqui do anexo E, ele funciona bem. Para ele funcionar bem, vocês têm que o saber preencher. E aqui é importante vocês saberem que se vocês receberam 50 mil euros de dividendos de um CAEP localizado em território nacional ou de uma empresa que vocês têm participação detida em território nacional, quando vocês preenchem o anexo E, vocês só vão colocar lá 25 mil euros e colocam a retenção na fonte toda que foi feita. Portanto, não podem colocar os 50 mil e a retenção, porque ele não lê a informação, não vai amortizar metade. Portanto, tem que ser preenchido corretamente e é preencher mesmo com metade do rendimento e a totalidade da retenção feita e os restantes rendimentos. E fazem a vossa simulação e veem logo se o escalão sobe, se não sobe, se dá um reembolso maior, se não dá. Porquê? Porque este tipo de rendimentos, eles são tributados a uma taxa liberatória. E o que é uma taxa liberatória? Ela libera de outra tributação. De declarar, portanto, fazer mais de alguma declarar. Eu já não tenho que declarar. Se eu não for preencher o anexo E com este tipo de rendimentos, eu não preencho tipicamente os juros de depósitos a prazo, porque quando eles me são pagos, quando eles ficam disponibilizados na minha conta, já lá vem uma linhazinha a dizer imposto retido, já vem líquido de imposto. Portanto, eu já estou dispensada Está em resolvido. declarar. Eu só declaro se me for mais vantajoso. Tenho esta opção. Pronto, isso. e é esta nota que é muito importante, Muito cada pessoa analisar a sua situação em particular. Pode ser uma pessoa que, de um ano para o outro, o rendimento tenha mudado consideravelmente, que tenha estado de baixa, que tenha estado de licença, e num ano pode não compensar e no ano seguinte já compensar. Exatamente. Portanto, todos os varia. anos, quem está nisto, cada ano é diferente dos outros. E, portanto, em cada ano tem que fazer este tipo de estudo, digamos assim, esta análise. Exatamente. Porque o facto de englobar num ano não obriga a englobar no outro. E também é isso que é importante, que é as pessoas às vezes dizem, mas se eu englobar agora tenho que englobar sempre. Não, isto não é para a vida, é ano a ano, ok? Se englobarem num ano, no ano a seguir simulam e veem se faz sentido ou não faz. Serviço público, Luísa, serviço público. Não, olha, por exemplo, no caso dos rendimentos perdiais, colocam muitas vezes essa questão, que é, eu englobei este ano porque eu tinha as obras e tinha prejuízo. Nos anos seguintes eu tenho que englobar obrigatoriamente? Não, isto é visto isoladamente. Se valer a pena, englobas. Se fizer sentido, senão não vou englobar, claro. Não sou obrigado. Okay? Pronto, e aqui no caso dos dividendos é a mesma coisa. Eu percebo esta espécie das pessoas, porque é um bocadinho a dizer assim, mas as finanças estão-me a dar a opção de eu englobar, de eu ver qual é que é a situação como é mais vantajosa. Este é a mística por trás disto, que vai na cabeça das pessoas, eu percebo isso. Mas eles não querem cobrar mais, não é? Mas porquê é que estão a dar porque é que me estão a dar esta vantagem? Estou a perceber. A maior parte das pessoas nem sabe que isto pode ser feito, então não otimiza, mas a verdade é que está previsto no código isso. Serviço público, mais uma vez. Indo aqui para um exemplo prático que nós trouxemos, só para perceber aqui um bocadinho como é que os lucros devem ser distribuídos, nós trouxemos aqui um caso com alguns valores, com algumas contas, não é para agora estarmos aqui a fazer essas contas, mas é para explicarmos um bocadinho do ponto de vista também financeiro e da lógica fiscal, o que é que deve ser distribuído. Isto, uma precaução para os associantes, que deve estar espelhada no contrato, e que os associados também devem saber ler isto. Porquê? Porque eu senti necessidade de explicar isto por alguns clientes que acompanhámos aqui nos últimos anos, que estavam a fazer uma coisa um bocadinho errada e que os prejudicava, que era chegarmos a um negócio deste estilo, portanto um valor de venda de um imóvel, um valor de compra de um imóvel de 300 mil euros, com um investimento total de 354 mil, venda por 550 e chegávamos aqui a um lucro antes de imposto de 195 mil euros. E tínhamos pessoas na posição de associante a distribuírem logo os 195 aos associados e a esquecerem-se de uma coisa extremamente importante, que é os impostos que elas vão ter que pagar sobre aquela operação. E podem-me dizer, mas eu enquanto associada, as pessoas dizem, mas eu não sei que atividade é que a empresa vai ter e que imposto é que ela vai pagar noutras coisas. Claro, não sabemos nem temos que saber, mas temos que isolar as situações. Claro. E pensar, se nada mais fosse feito, aquela célebre frase que vem do latim,
ceteris paribus, como nós aprendemos aqui na área da economia, se tudo o resto se mantiver constante e só existir este negócio, não é? Eu tenho que o isolar, eu tenho que calcular os impostos dele. Se a associante não fizesse mais nada, o que é que ela iria pagar? Então, nós na esfera do IRC, no continente, não entrando aqui nas ilhas, que as taxas são um bocadinho mais baixas, nós temos 2 escalões atualmente. Até 50.000 euros de lucro temos uma taxa de 16% e acima desses 50.000 euros de lucro de 20%. E temos que calcular isto mesmo assim, temos que chegar aqui ao IRC que iria ser pago neste negócio, retirá-lo ao lucro bruto e chegamos ao lucro líquido. E só depois de apurarmos este valor, e isto deve estar no contrato de associação e participação, deve estar no acordo, que só se distribui lucro líquido do negócio para que ambas as partes, para que seja transparente e não haja surpresas. Exatamente. E é o que faz sentido. Não faz sentido a empresa ir distribuir uma coisa com a qual também não vai ficar, porque ainda vai ter impostos a pagar. E aqui, por acaso, nesta tabela não considerei, mas deixei aqui a nota, que é que não está a ser considerada a derrama municipal. Isto até foi um cliente que disse que nos negócios dele ele faz isto. Porquê? Porque lá está, à semelhança aqui do IRS, a derrama municipal deve ser analisada também caso a caso. Pois, porque ela, depende da sede. Claro. Como o próprio nome indica, é municipal, portanto os municípios deliberam aqui anualmente se aplicam ou não aplicam derrama, qual é que é a taxa de derrama que aplicam, se existem benefícios fiscais. Como é que é, não sei o quê. Exatamente, por isso, dependendo de onde está a sede da associante, a associante deve ter na sua folha de Excel também prevista a derrama municipal para aquele ano e calcular aqui o que tiver que calcular. Mas lá está. Uma empresa só distribui lucros aos sócios depois de pagar IRC, num CAEP deve ser feito exatamente o mesmo. Exatamente Caso igual. contrário, a associante vai sair... A lógica é igual aos dividendos. Os dividendos, quando são distribuídos, seja por grandes empresas multinacionais, seja por empresas pequenas, é sempre feito exatamente na lógica que estás a explicar, sempre feito depois de pagar o IRC. Eu há bocado até, a brincar, até comentava isso, que era o sócio-Estado, que é o fundo do IRC aqui, tira a sua fatia. E depois fica o resto do bolo. E é esse resto do bolo que é para distribuir pelos sócios ou associados, tendo em conta que estamos a falar de CAEPs, portanto, para os associados. Há aquela fatia do bolo que de facto não fica para ninguém do negócio, fica para o Estado. Portanto, não faz sentido, que é o que tu dizes, estar a não descontar aquele valor, tem que ser descontado, obviamente. A lógica de um CAEP é exatamente a mesma de outro tipo de investimento do qual eu recebo dividendos. Porque eu, quando tenho ações, por exemplo, da Apple, a Apple não me vai distribuir lucro antes de imposto. Mas a Apple, ainda por cima, não paga quase imposto nenhum. Mas eles fazem as contas deles, não é? Claro, estou a brincar. Eles tiram tudo o que é de impostos, todas as gorduras, pagam assim aqueles impostos, e pagam já líquido. É exatamente a mesma coisa. E se nós percebermos o que é que está na base, por isso é que eu faço aquelas perguntas de o que é que o associado recebe, qual é que é o rendimento que ele está a receber neste tipo de contrato? É um dividendo. Então, mais uma vez, vamos à raiz. O que é que se distribui? Distribui-se lucro líquido, lucro depois de impostos. Pronto. Sempre. E agora, só para fechar aqui o exemplo, muito simples também, do ponto de vista do associado, se ele for um particular, ele terá então aqui a questão da retenção na fonte à taxa dos 28%. Se nada mais fizer, ele recebe na sua conta este valor e já não terá que entregar nada a nível de IRS, não tem que declarar. A não ser que opte por englobar. A não ser que, fazendo as contas, faça sentido englobar. Se englobar, pronto, terá aqui uma tributação apenas sobre 50% deste valor e terá aqui um acerto de contas a fazer no seu IRS no final do ano. Que a retenção na fonte, no primeiro momento, é sempre igual. Portanto, isto só para ficar claro, não vá à volta e pensar, mas retiveram 28, deviam ter retido 14. Também não, a retenção na fonte... A retenção na fonte, no momento inicial... Há aqui dois momentos. O momento mesmo inicial, que eu diga, quando eu recebo, pago sempre 28. Mesmo que eu diga ao associado. Eu sou associado particular, pago sempre 28. Pago, neste caso, deixo de receber. E depois, quando este é o primeiro momento. Segundo momento, estou a fazer a minha declaração. Aí, ou seja, no limite, o associante tem 10 associados, todos individuais, faz 28% a todos de retenção. Residente, não sei o quê, pronto. Depois cada um vai resolver o seu problema, entre aspas, que é, cada um deles, quando entregar o seu IRS, vai verificar, nomeadamente esta questão de englobar ou não englobar, se vale a pena ou não vale a pena, que era aquilo que falávamos há pouco. Mas o primeiro momento é retenção na fonte, taxa de 28%, ponto. Sempre. Exatamente. Okay? É isso mesmo. Haverá sempre essa retenção, ou seja, mesmo que eu até diga assim ao associante, mas eu vou englobar no IRS.
ele terá sempre que Terá fazer sempre que fazer. Não, é que a aqui há retenção a uma 25. nuance, só para dar esta nota, porque eu percebo que isto causa muita confusão, às vezes até em nós, a gente a falar e coisa. É que no caso do que tu falaste há bocado, e bem, da parte do IRC, aí, se cumprir aquelas condições que estavas a falar de possível isenção de IRC, não há sequer retenção. É No uma IRC, diferença sim. significativa. Quando o associado é um particular, há sempre Há retenção. sempre, E também há não há sempre exceções. tributação, não há isenção nenhuma. O que pode haver é, devido ao englobamento, há aqui uma isenção parcial, se quisermos, de 50%, e, portanto, mas no limite, sobre metade, eu tenho sempre que pagar. No Exatamente. caso de uma empresa, e portanto, neste caso, se cumprir aquelas condições que tu disseste, os 10%, mais 10%, os 12 meses, não sei o quê, eu posso ter uma situação em que, no final do dia, o associado à empresa não paga nada, ou seja, não paga nada nunca, nem no momento em que recebe o dinheiro, que não há retenção na fonte, nem no momento em que declara que está isento. Está isento, Portanto, esta exatamente. É diferença este é último. significativa, sendo que há aquelas condições para cumprir. No caso do particular, essas condições não contam para nada, nem 12 meses, nem 10%, porque nunca há esta isenção, nunca se aplica isto. Não se E há aplica. sempre retenção na fonte. Mais uma vez, esta isenção do artigo 51, ela está prevista no artigo 51 do Código do IRC e não do IRC, IRS. Por exatamente. isso, o associado particular não tem qualquer isenção. Esteja lá o dinheiro 12 meses, 24, participe ele Não o que interessa. for, não interessa. Terá que haver sempre retenção na fonte à taxa de 28% por parte da associante ao associado, e o associado, na sua esfera particular, vai perceber se lhe compensa ou não compensa englobar. É isso. Se o associado for uma empresa e cumprirmos aqui os critérios do artigo 51 do Código do IRC, então o lucro que ele recebe não terá imposto a pagar, não tem retenção também, está totalmente isento. Temos a eliminação da dupla tributação a funcionar. Já vai ser tributado na esfera do associante. Já foi, claro. Se não se for cumprido os critérios, então aí sim o associado o associante, quando paga, retém a taxa de 25%. Faz a retenção na fonte, e o associado terá que declarar esse rendimento, bem como a retenção na fonte, É isso. feita nas suas contas para apurar o imposto global da sociedade. Isto não é um tema tecnicamente fácil, a gente está a tentar aqui simplificar ao máximo, mas acreditem que isto não dá para simplificar muito mais que isto, porque de facto é estas nuances todas, e muitas vezes acontece, no mesmo CAEP inclusivamente, e acontece muito, e acontece certamente a malta que está contigo, de haver individual e empresa no mesmo CAEP, e depois, do ponto de vista do associante, nós temos muitos clientes que estão na perspectiva do associante, também temos muitos que estão no associado, e até há malta que está nos dois lados em contratos diferentes. E o que acontece é que a malta, normalmente, quando está no parte do associante, diz assim: pronto, eu agora tenho que fazer retenção ou não tenho? E o que tu dizes é: tens que fazer retenção aos individuais? Tens, sempre. Sempre. Daí não há questão. Não é coisa. Agora, então e ao que não é individual e que é empresa? Ok, agora isso aí já é um bocadinho mais complicado de responder. Porquê? Temos que ver. O contrato durou, neste caso a operação durou quanto tempo? Durou 6 meses. Então tens que fazer. Então 25%. temos que fazer. Já não é 28, é 25. IRC. Tens que fazer. A operação, hipótese A, hipótese B, a operação durou 18 meses. Então se durou 18 meses, tu no limite, e se a participação no lucro desse associado é maior que 10% desse associado à empresa, então não tens que fazer retenção, 25%, e até podes dizer ao associado que ele não vai pagar mais imposto nenhum, portanto fica isento. Exatamente. Esta é aqui, e de facto isto não é do ponto de vista prático, muitas vezes simples, porque depois se misturam aqui atores diferentes, porque não são, não sei o que. Se eu quiser complicar um bocadinho mais, que não o vou fazer, vou só deixar aqui no ar. Se o associante for particular, isto embrulha-se tudo. Sim, Já não é nada assim. isso já não é nada assim, mas não estamos perante sequer este tipo de contratos. Como lhe Não, dissemos particular no início. sentido de atividade aberta, percebes? Já não tem Se for um particular com atividade aberta. Mas sim, eu nem vou por aí, tu já falaste um bocadinho disso no início, mas eu nem vou por aí, porque é assim, no caso em que nós estamos, no nosso caso, pelo menos na experiência que temos desta área, não me lembro, pode ser que aconteça, pode ser que haja algum que não tenha passado por mim, mas eu não me recordo assim de um caso, de questões sim, malta coloca essas questões, na prática, clientes que assessoramos e tudo isso, empresas, associados são sempre empresas. Sim, Os associantes, desculpa, Os são sempre associantes são empresas. sempre empresas. Quem sim. executa, quem faz, quem gera o processo, Sim. normalmente quem Também já os que temos está tido é nesse isso. patamar já está como empresa. Pronto. Também os que temos tido são esses casos. Quando estamos na esfera dos particulares, normalmente estamos perante com propriedades em que o universo é
não tem Sim, nada a mas ver com aí isto, já não tem nada a ver. Já não tem nada a e ver. não temos tido essa situação. Dizer o quê? Que este espaço aqui de Q&A está aqui para quê? Para deixarem as vossas questões no vídeo, se tiverem dúvidas, e deixarem também o vosso comentário. O que é que acharam do vídeo, aqui a minha explicação e do Marco, conteúdos que vocês gostassem de ver também que nós trouxéssemos para aqui. E se ajudarmos de alguma forma a clarificar esta matéria, ou se por outro lado ficaram muito mais baralhados com isto Epá, do espero que que não, espero que propriamente. não, espero que não, Eu e espero que não. tenho a certeza que não. Tenho a certeza que não. Acho que estamos aqui, aquela brincadeira que eu às vezes digo do serviço público, mas de facto é um bocadinho verdade, ou seja, é isso que tentamos fazer aqui e, no fundo, passar esclarecimento sobre temas que não são fáceis, não é? Acredita que não é fácil fazer este tipo de apresentação que a Luísa fez e que tem e que eu acho que está muito bem feita. Não é fácil fazer, ou seja, mentalmente arrumar as coisas e pôr as coisas daquela maneira, como tu arrumaste e como tu puseste, não é fácil fazer, porque o tema é denso, É é denso. difícil, tem nuances, porque as situações depois não são, ou seja, isto às vezes ramifica, porque há ali uma situação, mas depois, se for assim, vai para ali, se for assim, vai para aqui, se for assim, vai para ali, não sei para onde. Portanto, não é fácil, não é fácil. É um tema que juridicamente tem particularidades e depois essas particularidades refletem-se na parte fiscal. Há bocado falámos da questão dos 12 meses, depois Exatamente. se faz entregas e coisas, e depois se afinal não é dinheiro, mas é serviço, depois isto complica-se tudo. Pronto, há de facto aqui, nós tentámos, neste tempo que, enfim, não muito, no sentido de que também não vale a pena estar aqui a amassar as pessoas 5 horas, tentámos compilar a coisa de maneira a que seja um tema que se torne um bocadinho mais simples. Não é um tema simples, mas se torne um bocadinho mais simples. E, Sim, e acima de portanto, tudo, clarificar que o tipo de rendimentos que se obtém em cada em cada fase, ou consoante eu seja um associante ou associado, isso para mim é das coisas que deve ser interpretada numa fase inicial, que é para efetivamente conseguirmos enquadrar o rendimento. E traduzirmos aquilo que as pessoas estão a pensar na cabeça delas, que às vezes elas estão-nos a falar de um contrato de uma compropriedade, mas chamam-lhe contrato de associação e participação porque ouviram alguém falar, ou o contrário, ou estão a falar de um CAEP, mas sim, depois no sim, fundo nós sim. vamos ver e elas são comproprietárias. Por isso, tentar clarificar um bocadinho este conceito é sim um excelente veículo de investimento, principalmente quando estamos aqui numa fase de ou de começar e queremos nos juntar a alguém que já tem mais experiência e temos algum capital, ou até já temos algum capital, mas queremos estar sossegados no nosso canto e ter o dinheiro ali a rodar. É um excelente veículo de investimento, de estarmos expostos ao mercado imobiliário com mais pessoas, não é? Devidamente acautelados e também saber, do ponto de vista fiscal, o que é que aquele resultado, o que é que aquele investimento me vai trazer, qual é que é o retorno líquido Claro. final, em termos percentuais, depois de impostos, consoante o meu universo, que aquilo me vai trazer. E aqui o vídeo de hoje era muito nesse sentido e também de ajudar as pessoas na sua jornada. Eu hoje posso começar como associante a nível particular, porque era a forma que era mais simples, mas depois percebo Pois que, evolui, epá, se eu claro. tiver se eu quiser ter uma empresa só para isto, se calhar faz muito mais sentido, porque tenho aqui a possibilidade de ter algumas isenções, ou de deduzir, ou ter uma tributação mais baixa. Pronto, e aqui a mensagem que queríamos passar era esta: não há um ponto ideal de começar, Não há. há o dia para começar, e depois o resto vai se aperfeiçoando e vai-se aprimorando com o fazer, não é? Com o Claro. fazer do dia a dia. É isso mesmo. E era É isso isso. mesmo. Luísa, muito obrigado mais uma vez Obrigada, pela Marco, tua pelo convite. participação, pela tua ajuda, pelo teu contributo. Mais uma vez brilhante, explicação brilhante, muito bem, muito obrigado. Esperemos que a malta goste. Eu tenho a certeza que sim, principalmente da parte em que tu falas, não tanto na parte em que eu intervenho, mas isso pronto, é um bocado equilibrar aqui a coisa. Mas tenho a certeza que a malta vai apreciar e que vai gostar e que vai ser útil para muita gente, e é isso, no fundo, que é a nossa missão aqui nestes conteúdos e noutros fóruns. Muito É isso obrigado, mesmo. Luísa. Até à Obrigada. próxima, malta. Até à próxima. Tchau. Obrigado.